Olá, aqui é o professor Ari e nós vamos fazer mais uma aula de Química hoje, falando sobre geometria molecular. Vocês sabem que a geometria molecular ela é muito importante porque geralmente o aluno acha que a molécula ela está sempre ali grudada na lousa e é daquele jeito, mas não é. Toda molécula ela possui uma formação espacial, ou seja, a maneira com que ela se encontra na realidade. Porque uma molécula ela é tridimensional, então ela tem o seu volume, ela ocupa o seu espaço. E agora é o momento da gente aprender como que essas moléculas se encontram no espaço. E isso é através da geometria molecular. Bom, para isso, a gente precisa primeiro entender como que as ligações são feitas. As ligações, tanto seja iônica ou covalente, elas sempre vão estar sendo desenvolvidas a partir de compartilhamento ou troca de elétrons. Significa que existe a ligação. Só que, como a gente vai fazer essa geometria molecular, a gente vai se preocupar com o quê? Com as ligações covalentes, certo? Por que com as ligações covalentes? Por quê? Porque a gente tem que ver o quê? A teoria da repulsão dos pares eletrônicos. E essa teoria da repulsão tem a ver com o quê? De como que esses elétrons estão lá na camada de valência. E isso diretamente nos liga aos pares eletrônicos que estão ou não compartilhados, certo? E quando a gente tem pares eletrônicos compartilhados ou não, a gente vai chamar isso de nuvem. Significa que aqui eu tenho uma nuvem de par eletrônico não compartilhado, aqui eu tenho uma nuvem com uma ligação simples, aqui eu tenho uma nuvem com ligação dupla e aqui eu tenho uma nuvem com ligação tripla. Ou seja, não importa para mim se é compartilhado ou não, ou se é dupla ou tripla ligação. Tudo isso vai ser considerado como sendo apenas uma nuvem. Então, dupla, tripla, simples ou elétron não compartilhado vai ter apenas uma nuvem. E essa nuvem vai ser em torno do quê? Em torno do átomo central. Por que do átomo central? Porque se eu tiver apenas dois átomos, automaticamente a minha molécula ela vai ser linear. Não tem como ela ter outra geometria. Ela simplesmente vai ser linear. E sendo linear, né, não tem nenhum sofrimento, porque a gente percebe que é uma na frente da outra. Acabou, não tem problema. O problema surge quando temos dois, além de dois elementos, nós temos três ou quatro elementos. E aí as moléculas começam a apresentar ângulos entre si, entre uma nuvem e outra. E aí é isso que vai mudar a geometria da molécula. Bom, primeira coisa, se eu tenho duplas ou triplas ligações, elas também vão ser representadas por uma nuvem, certo? Que nem está aqui, ó. Aqui vocês estão vendo que eu tenho o gás carbônico, tenho carbono, uma nuvem do lado esquerdo e uma nuvem do lado direito. Percebam que essas nuvens, ambas têm duplas ligações, porém é só uma nuvem considerada. Aqui eu tenho quanto? 3 nuvens, mas se vocês forem olhar, aqui é dupla, aqui é simples e aqui é não ligante. Então eu tenho 3 nuvens diferentes, mas são contadas 3 nuvens, certo? Independente do que esteja dentro dessa nuvem, são 3 nuvens. Então aqui eu tenho um enxofre no meio e 2 oxigênios em volta, ligados por 3 nuvens. E no caso da água, por exemplo, eu tenho 4 nuvens ao redor do átomo central. Então é desse jeito que tenho que ver. Eu tenho que ver quantas nuvens eu tenho em torno do átomo central. Entendido? Então isso vale para 3 elementos ou mais, certo? Bom, então olha só. Se eu tenho apenas duas nuvens ao redor do átomo central, é lógico que pela repulsão, a repulsão máxima vai ser de 180 graus. Então elas vão estar equidistantes. Se elas estão equidistantes, é lógico que isso aqui vai ser linear. Concorda comigo? Bom, agora, se eu tenho 3 nuvens ao redor do átomo central, olha como muda a disposição. Se eu tenho 3 nuvens, a angulação vai ser de 120 graus. Agora, se eu tiver 4 nuvens ao redor do átomo central, a minha angulação já vai ser diferente. Vai ser de 109 graus e 28 minutos. Essa vai ser
a angulação entre uma nuvem e outra quando eu tiver 4 nuvens em volta do átomo central. Então, isso são coisas que vocês têm que ter em mente, tá? Se forem 2 nuvens, disposição de 180 graus. Se forem 3 nuvens, disposição de 120 graus. E se for 4 nuvens, disposição de 109 graus e 28 minutos. Tá? Bom, mas como que isso funciona? Primeiro, antes de mais nada, vamos ver se a gente entendeu e se a gente consegue descobrir a quantidade de nuvens que tem em volta de certos elementos. Então aqui nós temos um exemplo de sulfiram, que tem vários elementos aqui, não é isso? A gente sabe que o hidrogênio nunca tem nuvem em torno dele, nunca tem nuvem não ligante, certo? Primeiro porque ele nunca vai ser um átomo central. Então a gente pode desconsiderar o hidrogênio tranquilamente. Aí nos sobra o quê? O carbono, o nitrogênio e o enxofre. A gente sabe que todos eles têm que ter 4 ligações, certo? Porque pela teoria do octeto, você tem que completar o octeto tendo o quê? 4 elétrons na última camada, certo? Então olha aqui o carbono, ele não está fazendo uma ligação aqui? E não tem 3 hidrogênios aqui? Então significa que aqui eu tenho uma ligação, 2, 3, 4 ligações. Então as 4 ligações do carbono estão sendo feitas. Significa que todas as nuvens aqui são compartilhadas, certo? Bom, se todas as ligações são compartilhadas, significa que ele não tem nenhum elétron não compartilhado. Então significa que agora eu vou procurar quantos elétrons não compartilhados existem. Nesse carbono, de novo, 1, 2 e mais 2 hidrogênios, um hidrogênio para cá, outro para cá, deu 4. Também não tem. Esse carbono, 1, 2, 3, 4. Esse carbono, 1, 2, mais 2 Hs também fez as 4. Esse outro carbono, 1, 2... Aqui, 3, 4. Esse carbono fez uma, mais 3 hidrogênios fez as 4. Significa que todos os carbonos estão bonitinhos, sem nenhum elétron livre, ou seja, todos os elétrons estão compartilhados. Vamos dar uma olhada no nitrogênio. Aqui esse nitrogênio tem quantas? 1, 2, 3. Opa! Então significa que aqui eu tenho um par de elétrons não compartilhados. Então já deu 1. Nesse outro nitrogênio eu também tenho um outro par, porque lembre-se que tem que ter 4 em volta, não tem 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 1, 2, 3 compartilhadas e um par não compartilhado. Já deu 2. Agora a gente precisa olhar o enxofre. Esse enxofre fez quantas? 2 ligações. Significa que tem 4 elétrons compartilhados. E quantos que não estão compartilhados? Isso mesmo, tem mais 4 que não estão compartilhados. 2 para cá e 2 para cá. Então eu tinha 2, mais 2 agora deu 4. Este outro enxofre está fazendo 2, faltam mais 2 ligações, ou seja, tem mais 2 elétrons de cada lado. Deu mais 2 pares, não é isso? Então eu tinha um par, 2 pares, 3, 4, 5, 6 pares. Nesse outro enxofre, mesma coisa, mais 2, então deu 8 pares. E aqui eu tenho mais quanto? Mais 2 aqui, dando ao todo 10 pares de elétrons não compartilhados. Tá? E se a gente for querer fazer a fórmula molecular, é só contar quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem, quantos nitrogênios tem e quantos enxofres tem. Aí é só contar, isso vocês sabem fazer tranquilamente, né? Sem problema nenhum. Bom, aí agora o que a gente percebe? Que nós temos essas classificações de geometria molecular. Quando eu tenho apenas 2 átomos ligados ao átomo central, tá vendo aqui, ó, né? E eu tenho 2 nuvens, a minha geometria é linear, certo? Se eu tenho 3 nuvens, mas eu tenho 2 átomos, aqui a minha geometria é angular. Se eu tenho 3 nuvens e 3 átomos, a minha geometria é trigonal plana ou triangular. Agora, se eu tiver 4 nuvens em volta, mas eu tenho 2 átomos, é angular também. Percebam que quando eu tenho uma diferença, aqui ó, eu tenho 2 átomos e 4 nuvens. Aqui eu tenho 2 átomos e 3 nuvens. Essas duas aqui são angulares. Percebeu? Porque a quantidade é diferente. E nós temos também aqui a piramidal, que também seria uma angular, mas é uma angular especial, porque ela adquire o formato de uma
pirâmide. Se você for olhar ali, aqui parece uma pirâmide. Então, se eu tenho 3 átomos ligados e 4 nuvens, é piramidal. Então, olha só, angular, angular e angular especial, que é piramidal. Então, esses 3 tipos são onde eu tenho quantidade de átomos diferente da quantidade de nuvens. Agora, se eu tenho quantidades iguais de átomos e nuvens, aí cada uma tem um nome próprio. Linear, trigonal e tetraédrica. Certo? Isso quando as quantidades são iguais. Olha aqui, ó, 4 e 4, 3 e 3 e 2 e 2. Linear, trigonal e tetraédrica. Certo? Então, recapitulando. Quando nuvens forem diferentes, a quantidade de átomos vai ser angular. Certo? E esse piramidal, que é um angular especial. Se forem iguais, vai ser linear, trigonal ou tetraédrica. E isso tem que ficar muito, muito claro, senão a hora que você for fazer o exercício, você vai se confundir totalmente. Então isso você precisa saber de cor e salteado. Senão, você vai sentar e chorar desesperadamente, não é mesmo? Aqui eu tenho alguns exemplos, certo? De NF3, você percebe que você tem o nitrogênio e 3 flúors. Então vai ficar o quê? Um nitrogênio com 3 flúors em volta. Mesma coisa com o fósforo e o cloro. Vocês percebem que, olha só, o fósforo e o nitrogênio são da mesma família. Assim como o cloro e o flúor são da mesma família. Então, a geometria dessa molécula obrigatoriamente vai ser igualzinha a essa. Não é isso? Aqui nós temos outro exemplo. O SO2, né, que tanto enxofre quanto oxigênio estão na família 16. O cloro, que está na família 17, e o oxigênio, que está na família 16. O enxofre, que está na 16, e o flúor, que está na 17. E o enxofre e o oxigênio, que estão os dois na família 16. Vamos dar uma olhadinha. Olha só como é que fica. Aqui eu tenho 1, 2, 3 elementos em volta. E quantas nuvens? 1, 2, 3, 4. Lembram? 3 elementos e 4 nuvens é piramidal. Ó. 3 elementos, 4 nuvens, piramidal. Certo? Mesma coisa acontece aqui com o cloreto de fósforo. O fósforo vai no meio, lembre-se, no meio sempre vai quem faz mais ligações. Eu tenho que fazer o quê? Ligar aqui cloro, cloro e cloro, e sobrou uma dupla ligação, uma ligação aqui onde os elétrons estão não compartilhados. Lembrem-se que isso daqui a gente faz através da distribuição eletrônica de Lewis. Lembram? Você coloca o cloro aqui, distribui os elétrons, distribui o elétron no outro cloro, aí você sabe quantas ligações tem e o que sobrou para fechar o octeto, não é isso? Então eu tenho 1, 2, 3 ligações com pares ligantes e um par aqui não ligante. Agora aqui, ó, olha só o enxofre com o oxigênio. Quantos elementos eu tenho em volta? Eu tenho 2 elementos. Quantas nuvens eu tenho em volta? 1, 2, 3 nuvens. Significa que se eu tenho 2 elementos e 3 nuvens, vamos olhar lá atrás de novo, ó. 2 elementos e 3 nuvens, não é isso? É o quê? Angular. Tá? Agora o que eu tenho? Aqui. O oxigênio eu coloco no meio, por quê? Porque o oxigênio faz mais ligações, né? O que está em menor quantidade. Um cloro de um lado, outro do outro. Eu tenho quantos elementos? 2 elementos. E quantas nuvens? 1, 2, 3, 4. 2 elementos e 4 nuvens é o quê? Angular. Tá? Quer olhar lá atrás? Vamos olhar lá atrás, ó. 2 elementos e 4 nuvens. Não é exatamente esse caso aqui? Então é angular, tá? Ah, mas como é que eu vou saber? Bom, você pode pensar assim. De que maneira que eu vou demonstrar isso? Né? Como é que eu demonstro? Você pode pensar assim, que isso daqui, cada nuvem não ligante, é como se fosse um balão. E a tendência do balão é subir. Então essas duas nuvens não ligantes aqui vão para cima. Se elas vão para cima, obrigatoriamente esses 2 elementos vão para onde? Vão para baixo. E aí, a hora que você for olhar o desenho, você vai ver o desenho deste jeito assim, ó, as nuvens subindo e os elementos aqui embaixo. Pode ver, ó, a nuvem não ligante sempre está para cima. Tá vendo aqui?
Então, o que, que acontece? A nuvem é como se fosse um balão, subiu, e os elementos que são mais pesados, eles descem, daí formando o ângulo que a gente precisa. Tá? Mais um exemplo aqui, né? O fluoreto de enxofre, onde eu tenho 2 elementos em volta do átomo central e 1, 2, 3, 4 nuvens. Lembre-se, 2 elementos e 4 nuvens é angular também. E por último, aqui eu tenho o enxofre em volta de 3 oxigênios. Esse enxofre em volta de 3 oxigênios são 3 elementos em volta do átomo central com 3 nuvens. 3 elementos, 3 nuvens. Trigonal. Por que trigonal? Porque parece um triângulo equilátero, não é mesmo? Ó, trigonal plana, porque dá exatamente 120 graus entre um e outro, não é mesmo? Por isso que é trigonal plana. Tá? Bom, esses daqui vocês vão fazer em casa, lógico, porque vocês precisam exercitar. E depois eu vou fazer alguns deles com vocês separadamente para acelerar o processo para vocês entenderem melhor, tá? Oi. Agora a gente vai fazer o desenvolvimento completo de uma molécula, desde a sua fórmula molecular e eletrônica até a sua geometria molecular. Então vamos pegar, por exemplo, o SO3. Bom, lembra como é que faz? Primeiro eu preciso ver quantos elétrons tem e quantos elétrons precisa, não é mesmo? Então eu sei que o enxofre ele precisa de 8 elétrons, eu sei que o oxigênio precisa de 8 elétrons também. Só que são 3 oxigênios, vezes 3, 24 elétrons. Somando tudo eu tenho quanto? Eu tenho 32 elétrons. Isso é o que eu preciso. Mas o que eu tenho? Eu sei que o enxofre tem 6 e eu sei que cada oxigênio tem 6 também. Só que, de novo, vezes 3 deu 18 elétrons, não é isso? Somando tudo, 18 mais 6, 24 elétrons. Mas qual que é a diferença entre eles? 32 menos 24 vai me dar 8 elétrons. 8 elétrons dividido por 2, então eu vou precisar de quanto? 4 ligações. Então, distribuo o enxofre no meio, coloco um oxigênio de cada lado, e aí o que acontece? Distribuo as 4 ligações. 1, 2, 3. Opa, mas sobrou uma, então eu escolho um qualquer para fazer a ligação, certo? Bom, agora que eu sei que essa daqui é a minha fórmula estrutural, o que eu vou fazer? Eu vou transformar ela na minha fórmula geométrica. Como que eu vou transformar ela na geométrica? Bom, eu preciso ver as nuvens. Quantas nuvens eu tenho em volta? Eu tenho uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens. 3 nuvens e 3 elementos, obrigatoriamente o que acontece? É tudo igual, então ela só pode ser o quê? Trigonal plana. Lembra que trigonal plana tem a forma de um triângulo. Por que tem a forma de um triângulo? Porque está tudo 120 graus de distância um do outro. Então ela é uma trigonal plana. Tá? Bom, agora vamos fazer o SO2 para ver a diferença. Mesma coisa, vou fazer os mesmos cálculos, certo? O S tem 8 elétrons, o oxigênio tem 8 elétrons vezes 2, que deu 16, não é isso? Então, ao todo, eu tenho 24 elétrons que eu preciso. Mas o enxofre tem 6 elétrons na última camada e o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Vezes 2, 12 elétrons, dando um total de 18 elétrons necessários, não é isso? Então, eu vou fazer 24 menos 18, que vai dar 6 elétrons necessários. Se são 6 elétrons necessários, dividido por 2, ao todo eu tenho que ter 3 ligações, não é isso? Se eu tenho 3 ligações, coloco o enxofre no meio, distribuo um oxigênio de cada lado,
duas ligações. Ah, tem uma, escolho qualquer um dos dois e coloco, certo? Mas aí o que aconteceu? Olha só, 1, 2, 3 pares de elétrons ligantes. Tem que ter mais um par, não tem? Onde que está esse par? Aqui, livre aqui em cima, não é isso? Então ele fica aqui subentendido, porque eu sempre tenho que ter 4 pares de elétrons em torno do átomo central. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa o quê? Significa que se eu for fazer a minha fórmula geométrica, eu vou ter o quê? 2 nuvens ligantes mais uma nuvem não ligante. Então, ao todo, eu tenho 3 nuvens ao redor do átomo central e apenas 2 átomos em volta do átomo central. Então, vai ficar quanto? S. Lembra que a nuvem não ligante, que é essa daqui, sobe, não é isso? Como se fosse uma nuvenzinha, ela sobe e descem os 2 que são ligantes. Isso aqui é o quê? Que tipo de forma geométrica é essa daqui? É angular. Certo? Por quê? Porque aqui eu tenho 2 átomos e 3 nuvens. Ficou bem claro? Eu espero que com esses 2 exemplos vocês tenham entendido como que funciona desde o desenvolvimento da fórmula até chegar na sua geometria. Entendido? Tá? Espero que tenha sido bem útil para vocês. Oi, agora nós vamos falar sobre polaridade. Polaridade de uma molécula. Primeira coisa, vocês sabem que se a gente for estudar uma molécula iônica, uma substância iônica, obrigatoriamente ela vai ter um lado positivo e um lado negativo. Portanto, a gente não precisa se preocupar com ligações iônicas, porque todas as substâncias iônicas são polares. Ponto final. Então, o que a gente vai ter que estudar? As ligações covalentes, lógico. Por quê? Existem dois tipos de ligações covalentes. As covalentes que são apolares e as covalentes que são polares. As ligações covalentes que são apolares significa que não existe diferença entre um lado e o outro. A eletronegatividade é exatamente a mesma. Significa que eu tenho o mesmo valor entre um polo e outro. Se tem o mesmo valor, não vai ocorrer atração, então eu considero que é apolar. Olha o exemplo aqui, ó. O gás hidrogênio, o H de um lado, o H do outro, os dois são positivos. O que aconteceu? Não tem 2 polos, então significa que é apolar. Aqui eu tenho o cloro. Cloro é negativo, o outro cloro é negativo, também não existem polos. Então, nesse caso, não é possível, né, uma atração eletrônica forte. Então, nesse caso, eles são considerados apolares. Certo? Agora, quando eu tenho elementos diferentes, que nem, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio é positivo e o cloro é negativo. É lógico que aqui eu vou ter um lado positivo e um lado negativo, ou seja, eu vou ter 2 polos. Então, se eu tenho 2 polos, essa ligação é uma ligação polar, é uma substância polar. Por quê? O par eletrônico está sendo deslocado em sentido ao mais eletronegativo. Significa que é como se ocorresse um deslocamento e a ligação ficasse mais próxima do cloro, formando uma espécie de uma nuvem, desse jeito aqui assim. Certo? Bom, então, quando eu tenho 2 elementos só, fica fácil. Se os dois forem iguais, é lógico que vai ser apolar. Agora, se os dois forem diferentes, é lógico que vai ser polar, sendo que o mais eletronegativo vai ser o polo negativo e o mais eletropositivo vai ser o polo positivo, obviamente, certo? Então, a ligação covalente polar é dada por 2 lados opostos, um lado positivo e um lado negativo. Agora, o grande problema é quando tem 3 ou mais elementos. Né? Quando tem 3 ou mais elementos, a gente precisa ver o que a gente acabou de ver agora há pouco, que são as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E aí eu tenho uma regrinha. Se as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central forem iguaizinhas ao número de grupos iguais, olha essa palavra aqui, a palavra-chave, ó, iguais. Então os grupos que eu tenho que ter são todos iguais.
ou seja, os elementos em volta do átomo central têm que ser todos iguais. Se um for diferente, já não vale, todos têm que ser igual. Daí eu tenho o quê? Uma molécula apolar. Agora, se o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for diferente do número de grupos, aí sim eu terei uma molécula polar. Ou seja, se nuvens for igual à quantidade de átomos, é apolar. Se nuvens for diferente da quantidade de átomos, vai ser polar. Certo? Olha os exemplos aqui. Ó. Aqui eu tenho o gás carbônico. Quantos elementos eu tenho em volta do carbono? 2. Quantas nuvens eu tenho em volta? 2. Opa, são iguais? Se são iguais, é apolar. Vamos dar um outro exemplo. Aqui, o dióxido de enxofre. Quantos elementos eu tenho em volta do enxofre? 2. Quantas nuvens eu tenho? 1, 2, 3. Opa, é diferente? Se é diferente, é polar. Agora aqui, ó. Aqui eu tenho mais um exemplo. Eu tenho o boro e tenho o flúor. Quantos flúores eu tenho em volta do boro? São 3. Quantas nuvens eu tenho? 3. Opa, é igual de novo. Se é igual, é apolar. Vamos dar outro exemplo. O fluoreto de oxigênio. Eu tenho 2 flúores em volta do oxigênio e tenho 4 nuvens. Diferente? Polar. Acho que agora deu para entender, né? Certo? Aqui eu tenho algumas observações que vocês têm que perceber, que eu já comentei, né? Moléculas com 2 átomos diferentes sempre são polares. Toda substância simples é apolar e todas as substâncias iônicas são polares também, certo? Tá? Olha aqui nós temos uns exemplos. Então vamos lá, nós temos a água, a gente sabe que a fórmula estrutural da água é H2O, certo? Então nós temos aqui um H de cada lado, 2 nuvens eletrônicas, lembram que as nuvens sempre vão para cima e os elementos vão para baixo, portanto é uma geometria angular. Quantos pares de nuvens eletrônicas eu tenho em torno do átomo central? 1, 2, 3, 4. Não é isso? Quantos átomos iguais eu tenho? 2. Então, minha polaridade é o quê? Polar ou apolar? Polar, muito bem. Aqui, o gás carbônico, ele é linear. Quantos pares de nuvens eu tenho em volta? Eu tenho 1, 2 pares. Quantos átomos eu tenho? 1, 2. Então, é igual, não é? Se é igual, vai ser polar ou apolar? Isso mesmo, vai ser apolar. Agora aqui, ó, olha só o que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens. E quantos elementos iguais? Opa, eu tenho só 3, porque o hidrogênio é diferente. Então, são 4 nuvens e 3 elementos iguais. Portanto, deu diferente, não deu? Se deu diferente é o quê? Isso mesmo, é polar. Olha lá. Então, olha só o que aconteceu. Aqui, ó. O primeiro é polar, o segundo é apolar e o terceiro é polar. Bem entendido, tá? Esse próximo aqui vai ficar para vocês fazerem em casa, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.